Bem-vindos à aula, eu sou o professor Darlon e o tema da nossa aula de hoje é o Iluminismo. O Iluminismo, um movimento político e filosófico ocorrido na Europa durante o século XVIII, é em contraposição ou em oposição ao absolutismo monárquico. Antes da gente entender o Iluminismo, é bom que a gente entenda um pouco o que foi a Renascença. Certo? O que foi, de onde surgiram os ideais iluministas? Vamos entender um pouquinho, primeiro, um contexto rápido sobre a Renascença. A Renascença é aquele período do século XVI onde vai romper com o pensamento medieval. A gente vai ter ali nomes como William Shakespeare, Leonardo da Vinci. A gente vai ter os ideais humanistas, a gente vai ter transformações na sociedade do ponto de vista, e o nome Renascimento em si, ele já quer dizer renascer, ele busca um retorno aos ideais gregos romanos de educação, uma vez que durante a Idade Média toda a educação, toda a ciência era pautada nos ensinamentos religiosos, ou nos ensinamentos míticos religiosos. Os pensadores renascentistas e os artistas renascentistas, haja visto que foi um movimento artístico também, eles buscavam romper com o pensamento medieval. Tanto é que eles cunharam o termo, Idade das Trevas, quando se referem ao período medieval. Pois bem, gente, os pensadores iluministas, eles têm têm muita influência do renascentismo, certo? A princípio, para contextualizar o iluminismo, a gente tem que pensar no século XVIII como um século de extrema transformação tecnológica, política, social, econômica principalmente. Quando a gente fala dos pensadores iluministas, a gente vai ter pessoas que estão diretamente se opondo tanto ao monarquismo, tanto ao absolutismo monárquico, quanto àquela ideia de soberania da igreja, né? Por quê? Porque nesse período a gente vai ter também, durante o século XVI, princípio do século XVI, você vai ter a reforma protestante. E alguns reis absolutistas, eles promoveram reformas protestantes, como foi o caso de Henrique VIII, que era um governante absolutista, que também promoveu uma reforma religiosa dentro do seu país, o anglicanismo. Porém, os pensadores, eles não se limitavam apenas a essas críticas, né? A gente vai ter o pai considerado o pai do iluminismo, John Locke, que ele vai propor ideias de liberdade, ideias de igualdade, o princípio do liberalismo. Ele defendia a propriedade privada. A gente vai ter pensadores como Voltaire, que fizeram críticas contundentes contra a postura da igreja, de que era um ávido defensor da liberdade, né? É dele aquela frase que diz assim: eu posso não concordar com a palavra que você diz, mas eu morrerei pelo direito que você tem de dizê-las. Mostrando o quão importante é a liberdade, né? Você respeitar a liberdade do outro. A gente vê que no mundo que a gente vive hoje, o direito à liberdade ele é confundido com o direito de ofender. Liberdade não é ofender, nem religião, nem política de ninguém. Liberdade é você compreender, você formar suas opiniões dentro de um pensamento crítico. A pessoa tem o direito de pensar ou de votar em quem quiser, ela não tem o direito de ofender outra pessoa. Então, a liberdade de expressão, ela é isso, nunca confunda liberdade de expressão com desrespeito. Desrespeito é outra coisa. Certo? A gente vai ter o Barão de Montesquieu, que vai defender a ideia de divisão dos poderes, né? Um contraponto importante que bate de frente com o absolutismo monárquico, né? Porque ele vai estipular que nenhum poder deve ser acima de todos, que os poderes devem ser divididos e que eles têm que se vigiar mutuamente. Então ele vai propor que o Estado seja dividido em legislativo, judiciário, executivo. Isso para nós brasileiros é extremamente importante. Já vejo que a gente vê pessoas indo à rua pedindo uma ditadura, né? Quase que um absolutismo, um absurdo, certo? Para quem estudou o mínimo possível.
Quando a gente vê a divisão dos poderes, a gente vê que nenhum poder é soberano ao outro, todos os poderes são iguais. Olha que isso é uma ideia defendida no século XVIII. A gente está em 2020 e vendo pessoas sem compreender esse princípio básico da democracia, que a Constituição ela é soberana, ela tem que estar acima de todos, do rei, do presidente, do ministro do Supremo. Eles todos são escravos da Constituição. Se a gente não tiver a Constituição acima de todos, a gente tem qualquer outra forma de governo, menos a democracia, certo? A gente vai ter também Jean-Jacques Rousseau, a gente vai ter defendendo a teoria que o homem ele nasce bom e ele é corrompido pela sociedade. A gente vai ter vários pensadores nessa época que vão discutir sobre a natureza humana, certo? Inclusive o John Locke ele propõe a teoria da tábula rasa, né? Que a gente vai se constituindo, o homem nasce vazio e ele vai se construindo com o passar do tempo. E é muito importante que a gente compreenda os ideais iluministas para que a gente entenda que esses ideais eles ainda influenciam várias constituições no mundo todo. Haja visto a Constituição americana, ela é extremamente influenciada pelos ideais iluministas. Como é que a gente pode perceber isso? A Constituição americana ela foi moldada pelos patriarcas americanos. Se vocês quiserem assistir o Patriota, né, o Mel Gibson, você vai ver que essa classe burguesa americana, elas iam estudar na França, estudar na Inglaterra, eles tiveram contato com as ideias iluministas e eles trouxeram para dentro da sua revolução, né? Você vai ver que após a Guerra da Independência Americana, você vai ter a Revolução Francesa. Tem muita gente que confunde, que diz que a Revolução Francesa veio primeiro, por causa dos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que a gente tem em nossa Constituição, né? Todos os homens devem ser iguais. A Constituição ela é escrita do povo, pelo povo e para o povo. Isso são ideais cunhados na Revolução Francesa que foram colocados por iluministas dentro desse movimento, que se espalharam pelo mundo, né? E são contrapontos do absolutismo monárquico. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que tenha ficado esclarecido. Dê uma olhadinha com atenção nos slides, certo? Olhe as referências. Lembre que o iluminismo em si, esse movimento, ele busca uma crítica, um conhecimento através da razão, através da reflexão. É como se você estivesse num quarto escuro e você acendesse uma vela. Então aquela vela ela vai iluminar, mas ela não vai iluminar tudo. Então é necessário que a gente tenha apego ao conhecimento, que a gente busque conhecer, né? Se desafie a conhecer. Existe um adágio do iluminismo que é atreva-se a conhecer, certo? Então, para vocês hoje eu quero deixar essa reflexão. Atrevam-se a conhecer, busquem o conhecimento, pesquisem, estudem. Lembrem, consciência, a gente está passando por um momento difícil no Brasil. Fiquem em casa, procurem gastar um pouco de tempo mais lendo, certo? Fazendo os exercícios de matemática, de português e se desenvolvendo como seres humanos, tá? Até uma próxima, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.